um dedo de prosa com um tanto de inteligência e um bocado de questões do momento, né? Então, o Conversa Ateliê, ele faz o encontro dos nossos colaboradores, esses que estão aqui nessa mesa fixa e rotativa, e também outros que estão sendo convidados ao longo das conversas, com todos aqueles que nos apoiam, fazendo parte do Ateliê Clube. Então, vamos lá. Vamos conversar? Qual é o objetivo do Conversa Ateliê? O nome diz tudo. É apenas realizar uma conversa com colaboradores do Ateliê de Humanidade, que aqui estão, numa mesa fixa, também trazendo convidados, numa perspectiva de não trabalhar academicamente, mas ter apenas uma conversa, um bom papo, sobre temas que são temas universais, de interesse de todos, e também sobre temas emergentes. Vamos ter também alguns momentos de surpresa, com o pequeno bloco no final da Conversa Ateliê, que é o Surpresa na Mesa. A ideia é que a gente consiga ter um ambiente de conversa, de podcast, República de Ideias, em que todo mundo consiga trabalhar, se sentir próximo com a perspectiva de refletir sobre o nosso tempo, sem precisar de muitos filtros, sem precisar de muitas leituras, preocupações acadêmicas. Ou seja, sentar na mesa aqui com a gente, né, ligar o seu aparelho e conversar sobre as coisas que estão acontecendo, sobre coisas de seu interesse, numa boa conversa. O Lucas é o nosso mediador do Conversa Ateliê. Eu chamo ele aqui para a gente poder começar a nossa primeira conversa. O que está na mesa, Lucas? Obrigado, André. Hoje a gente vai começar nosso primeiro bloco com uma pergunta muito simples e muito complicada, que é a seguinte: precisamos de verdade para viver em sociedade, né? Precisamos da verdade para viver em sociedade. Antes da gente começar esse primeiro bloco, né, vou fazer as nossas apresentações, também é importante, nossos integrantes aqui fixos e não rotativos do Conversas do Ateliê. Eu sou o Lucas, vocês já me conhecem, se escutam República de Ideias. A gente também está aqui com o Paulo Henrique Martins. Diga oi, Paulo. Olá. A gente está também com a Michele Guerreiro. Fala, Michele. Oi. E com o Christian Jimenez. Diga oi, Christian. Oi, boa noite a todos. Valeu, gente. Então, esse é o nosso primeiro tema, nossa primeira questão. Precisamos de verdade para viver em sociedade. Essa questão surgiu no ateliê e tem, enfim, sido tópico de conversa entre nós há algum tempo, graças também ao lançamento do livro da Sofia Rosenfeld, Democracia e Verdade, que saiu pelo Ateliê de Humanidades Editorial. Você pode comprar ele agora em qualquer lugar que você quiser, deve estar na Amazon, deve estar no site do ateliê, em todos os lugares. De preferência, não compre na Amazon, mas se for a única opção, pode comprar na Amazon. E esse livrinho da Sofia Rosenfeld, na verdade, é um baita livro, uma espécie de investigação histórica sobre a relação entre verdade e política, verdade e democracia, para ser mais preciso, na sociedade moderna ocidental em particular, né? Para trocar em miúdos, né, o que a Sofia Rosenfeld fala nesse livro, né, ela vai trazer a seguinte perspectiva: sim, a verdade é importante para a nossa vida em sociedade, é importante para a democracia, mas nem tanto, né? Ou, entre aspas, né? A gente poderia dizer, precisamos de verdade para viver em sociedade? Sim, e aí você bota um asterisco em cima e aí tenta dizer o que tem nesse asterisco, e é muita coisa que tem nesse asterisco, né? E é sobre o asterisco que a gente vai conversar hoje. Daí, para começar a conversa, eu fiz uma pergunta para um outro tópico emergente dos nossos dias, que é o nosso querido amigo ChatGPT. Fiz essa pergunta para ele, se precisamos de verdade para viver em sociedade. Ele disse que sim, que a verdade é essencial para uma sociedade funcional, que é uma ótima palavra, né, para começar. Para que as pessoas coexistam pacificamente, façam decisões informadas, elas precisam acessar informação precisa e ter a habilidade de confiar nessa informação. A verdade fornece um entendimento comum do mundo e nos permite trabalhar em conjunto em direção a objetivos compartilhados, né? Então, para o ChatGPT, a resposta é bem clara, bem direta. Depois eu perguntei para ele o que é verdade. A gente pode entrar nesse tópico depois também. Mas, enfim, começando com esse parágrafo, eu abro a mesa para a gente conversar e já faço aí a minha primeira colocação, que, em parte, concordo com o ChatGPT, que a verdade é muito importante para a nossa vida em sociedade, mas eu não sei se ela é importante para uma sociedade funcional. Na verdade, eu não sei muito bem o que é uma sociedade funcional.
E aí talvez esteja aí o problema. Eu achei que o ChatGPT respondeu até melhor do que o Foucault responderia na década de 60. Com certeza ele foi mais direto e menos verborrágico do que o Foucault. Foi bem objetivo. Então, gostei dessa resposta, ChatGPT, me surpreendeu positivamente. Eu pensei num caminho diferente, assim, da gente começar a pensar, talvez por vício de formação. Eu penso logo nessa, quando se faz essa questão, né? Preciso de verdade para viver em sociedade, nos gregos. Né? É uma questão extremamente clássica, importante, de nossa tradição ocidental. Né? Os gregos, eles tinham duas palavras para pensar a questão do conhecimento. Uma delas era episteme, que chama de saber, e a outra doxa, que fala sobre opinião. Né? Toda a filosofia grega está em cima desse problema, né? Sobre o que é a verdade e como que ela se relaciona com opinião. Eu acho assim, de partida, assim, que eu acho que vale a pena colocar na mesa, para viver em sociedade, é necessário que a gente tenha verdades compartilhadas, tenha informações bem estabelecidas e tudo mais. Só que, quando a gente vai lá para os gregos, tem aí um problema que é mais interessante do que falar de uma verdade funcional. Essa é a ideia de que a verdade, para um Sócrates, está associada à perspectiva de cuidar de si mesmo, cuidar de sua própria alma. Né? Tenha cuidado para que, quando você está diante de coisas que você acha que você tem saber, que conhece, você parar e pensar duas vezes. É aí que está o motor do filosofar. É quando a gente começa a pensar uma, duas, três vezes, elaborar, refletir sobre o que a gente recebe de imediato. Então, quando o ChatGPT responde que é necessário uma verdade funcional, isso já é um problema do ponto de vista filosófico. O que é uma verdade funcional? Né? Temos primeiro que nos pensar para que verdade e o que seria funcional. Então, a preocupação com a verdade, que está muito presente na filosofia, ela é interessante já de partida, quando a gente pensa que a própria questão do que é verdade é problemático. Né? E, de repente, o interesse pela verdade, o desejo de verdade, é mais interessante do que ter verdade. Né? E, nesse caso, assim, para terminar essa primeira participação minha assim, na nossa conversa, eu acho que essa questão de verdade também envolve duas coisas que são interessantes. Né? Verdade e veracidade. O que é? É preciso de verdade para viver em sociedade? Sim. Mas também tem uma outra coisa que não é necessariamente dizer verdade. É ser veraz. Né? Isso envolve mais a questão de ser honesto. Né? Às vezes, mais importante do que falar verdades é ser veraz, ser honesto com o outro. Para isso, fazer isso é importante para se viver em sociedade. Uma questão que está me ocorrendo aqui é porque o chat ele traz essa coisa da verdade para a estabilidade, né, social. E aí, quando o André traz essa questão filosófica, né, da verdade, né, tanto da episteme como da doxa, eu acho interessante porque a gente tem vivido momentos em que a verdade ela parece que se concentra em bolhas, né? Não é uma verdade, são verdades que se concentram em determinados segmentos da sociedade e as pessoas que se alimentam dessa verdade, elas acreditam, né? E vivem de acordo com essa verdade. E, de repente, a gente, ultimamente, tem falado de Brasil polarizado, de questões de polos e tal, e eu acho que não são nem polos, né? Multipolos, né? E essa perspectiva da ambivalência da verdade, né, que se concentra em determinados segmentos e determinados grupos e que alimenta a ação mesmo social desses grupos. E aí a resposta do chat, ela fica... ela serve para qualquer um dos grupos, porque qualquer um desses grupos ele pode pegar e dizer, tá vendo, a gente está aqui, né, constituindo essa estabilidade do grupo social, os outros é que... Né? Então, fica aí uma questão também para a gente pensar o alcance da verdade. Que verdade a gente está falando? Né? Quando a gente fala se a sociedade precisa de verdade, qual é a verdade que a gente está falando? Muito bem colocado, Michele. Isso aí é a velha história que filho feio não tem pai, né? Então, quando você lê um negócio desse sobre verdade, todo mundo acha que o mentiroso é o outro, né? Esse é o dilema sociológico começa aí, né? Tem uma forma de expressão que as pessoas fazem comumente, que é essa ideia de, quando você fala alguma coisa, você fala assim, não, você tem razão, você tem verdade. Isso normalmente dá um frio na espinha, porque
muita gente tem até vontade de escutar isso, né? Não, você tem razão, você tem verdade. Mas o que isso está embutido? O que está embutido nessa ideia? A ideia de que a verdade está contigo, você a possui, né? Então tem algo aí, tua, né? Então tem algo que pode ser tirânico, né? A ideia de que alguém possui uma verdade que se impõe a todos. Bom, eu estou aqui rindo aqui pelo seguinte, porque a resposta do chat GPT me parece muito sofística. Muito sofística. Sofística vê a verdade como a questão da multiplicidade de argumentos. Né? Eles eram considerados muito como urbanistas. Eles tinham essa coisa de construir uma cidade a partir das várias perspectivas dos atores presentes na construção da retórica, da eloquência, da conversação, da argumentação. Então, sempre buscando explorar essa multiplicidade de perspectivas. Então, quando eu vejo o chat defendendo, eu vejo ele muito mais sofístico do que o socrático. Eu acho que o Sócrates é mais rígido. Conhece a ti mesmo, uma coisa, sempre tentando convencer as pessoas que elas podem conhecer a verdade única. E aqui, no caso eu já disse em outras oportunidades, que o Sócrates era muito racista, né? Porque a referência de verdade dele era Apolo. Ele tinha Apolo como um grande inspirador, o grande deus inspirador dele, para a ideia de conhecer a si mesmo. Conhecer a si mesmo seria conhecer Apolo. Quer dizer, quem é Apolo? Um deus branco, né, grego, com estrutura racial, estrutura fisionômica bem daquela região. E Apolo era referência da verdade que se opunha contra a mentira dos bárbaros, de quem não fosse grego. Então, veja bem, Sócrates ele era mais rígido, ele tinha uma ideia de verdade mais fundamentada na ideia do ser grego, que passa por Apolo. Eu acho que os sofistas eles eram mais liberais, são mais inspiradores do liberalismo. Os sofistas, entendeu? Há uma variedade de argumentação. É interessante, Paulo, que assim, a gente tem na nossa tradição muito essa ideia que os sofistas eram maus, né? Por causa da herança da filosofia platônica. Só que os sofistas estão associados ao momento do que chama hoje em dia de esclarecimento grego, momento do fervor democrático, né? A minha preocupação com a história da retórica tem muito a ver com isso, assim. É quase indissociável pensar democracia sem pensar retórica. Os dois têm que pensar juntos, porque quanto mais a liberdade fala, quanto mais a pluralidade, mais é necessária a arte retórica para viver em sociedade. Mais é necessária essa flexibilidade, essa mobilidade. E eu acho que até os sofistas ele abre mais para uma interpretação estética da realidade, porque abre várias perspectivas de imaginar, construir e representar a sociedade, ao contrário do Sócrates, que era muito mais rígido com relação à ideia da verdade e a não verdade. Eu acho que os sofistas são mais... Eles abrem tanto uma discussão com o liberalismo tradicional, a visão, como eles abrem para uma questão mais de multiplicidade de olhares e perspectivas sobre a vida. Então, tem um resgate aí importante, que eu digo que o chat está trazendo, de que o sofismo tem uma contribuição importante. O chat digamos assim, que é o embaixador do sofismo contemporâneo. É isso aí, né? Eu acho também... Fala, André, diga lá. Não, os sofistas, eles causariam... O chat falou aqui, a falta de verdade leva a confusão, medo e instabilidade social. Poderia se dizer Platão dizendo que os sofistas provocam isso. O que ele dizia. Exato. Né? Os diálogos lá de Sócrates com Gorgias também por Platão era isso aí, né? Ele falando, não, mas vocês, esse povo aí, que fica querendo ouvir todo mundo, conversar com todo mundo, vocês vão acabar levando a polis abaixo, né? Vocês têm que escutar a verdade, a razão do homem da verdade, que aí era o filósofo que era ele, por acaso, né? De alguma forma também o chat aqui, curiosamente, é o que melhor consegue responder a pergunta, né? Se a verdade é necessária para uma sociedade estável, né? Ele diz aqui, a verdade é um valor fundamental necessário para uma sociedade estável, de fato. E eu acho que essa é a principal característica para responder essa pergunta, que fica um pouco longe da concepção mais típica de a verdade que se expressa como ontologia através da metafísica, a verdade que se expressa como deontologia através da religião e a verdade que se expressa como representação
através da arte, né? Esses três âmbitos atualmente não garantem, na verdade, uma grande estabilidade. Talvez no passado a religião, mas atualmente não. Atualmente, a verdade, eu acho que tem mais a ver com o acordo social, o contrato social. Quais são os parâmetros que fazem com que o homem deixe de ser o lobo do homem, né? Não entrar em conflito, etc. Esse seria o valor principal na atualidade. Isso me faz lembrar aí o que Michele colocou, né, de como a gente vê verdade hoje, né? Que a gente pensa, hoje em dia a gente está no mundo, a gente está vivendo num mundo em que claramente a gente tem pequenas bolhas de verdade e de mentira. Né? Isso aí, para o dia a dia de qualquer um, para a vida de qualquer um, é notável. Né? A não ser que você viva tão dentro da sua bolha que você não perceba que está numa bolha, que aí já é o buraco mais embaixo ainda. Né? Mas fora isso, acho que para a maioria das pessoas a gente consegue perceber que às vezes parece que você está habitando em um mundo diferente do da outra pessoa. Né? Eu acho que esse insight aí, esse é um insight que não vem necessariamente de uma filosofia grega da verdade, vem, talvez dos sofistas tivessem entendido isso muito bem, nesse sentido eles são precursores dos sociólogos, é que muitas vezes a verdade está ligada à nossa razão prática, ao que a gente faz no dia a dia, ao que a gente consegue fazer e experimentar. Né? Acho que grande parte das nossas convicções, daquilo que a gente acredita ser verdadeiro, a gente adquire por tentativa e erro. A gente faz, não dá certo, é mentira. A gente faz, dá certo, é verdade. Quantas coisas a gente não toma como verdade só por isso? Né? E aí que o negócio fica complicado, né? Porque aí a gente coloca de um lado as várias verdades, né? As verdades que a gente percebe que são contextuais e que variam de pessoa para pessoa, de tempos em tempos, né, ao longo da história, e essa ideia da a-verdade, com V maiúsculo, né? Que está acima das verdades, aquela que, em última instância, é a verdadeira. Né? Eu acho que a ideia de uma sociedade funcional, ou a ideia de a verdade que traz uma ordem, ela depende dessa verdade com V maiúsculo. Ela depende de uma verdade que acaba com a conversa. Eu acho que esse aí é o ponto que André trouxe da tirania, né, da verdade. Como a verdade pode ser tirânica. Porque, às vezes, essa verdade com V maiúsculo é que nem o Bruno Latour, né, um filósofo, sociólogo, antropólogo contemporâneo, ele chamava a verdade do tapa na mesa. Né? É quando você está conversando e você não quer mais conversar, você dá um tapa na mesa e fala, mas a verdade é essa. E fim de discussão. Né? Isso aí nada mais antissofístico do que terminar uma discussão. Né? Mas isso também, enfim, isso que eu estou falando também é coisa de sofista, porque eu não cheguei a conclusão nenhuma, né? Só falei em círculo. Agora, veja bem, eu acho que o chat tem algumas coisas aí importantes, o Christian chamou a atenção, assim, a ideia da coexistência pacífica, da pacificação, das pessoas têm que coexistir, têm que fazer um contrato social, um pacto social. Ela chama atenção para a construção desse pacto social, trabalha a questão da difusão de informações que vão servir para uma decisão coletiva, né? Fala dessa questão da confiança e fala dessa questão da justiça. Quer dizer, de certo ponto de vista, da minha perspectiva, o chat faz uma resposta inteligente dentro a partir das informações que ele se apropria para difundir, seguindo uma orientação ética dada pelos programadores, né? Que ele permite selecionar no rol de informações que existem, desde o nazismo até o liberalismo, né, de selecionar as informações que sejam mais aproximadas do que uma leitura liberal da sociedade contemporânea nos fornece, que é mais simpático para trabalhar a questão do pluralismo do que, evidentemente, Carl Schmitt e o nazismo. Então, você veja que ele faz uma leitura, ele tem um critério ético, que eu não sei exatamente como eles adotaram esse critério ético, até que ponto o robô pode se limitar a esse critério ético, ele é capaz de ir além desse critério ético para extrapolar e colocar outras questões. Mas, de certa forma, o que ele está trazendo sobre a verdade, a partir de uma discussão sobre filosofia moral, sobre ética, sobre justiça,
sobre comunicação, informação da condição humana. Os pragmatistas norte-americanos estão aí presentes nessa discussão das informações. O Charlie Cooley, por exemplo. Então eu vejo aí que tem uma construção de uma narrativa sobre a verdade que é bastante complexa e contemporânea dentro de uma leitura liberal, não dentro de uma leitura fascista. Então isso é importante, porque é claro que de repente os fascistas podem construir também um outro chat que vai estar uma outra definição de verdade mais ligada à questão do milenarismo, por exemplo, do que da questão do liberalismo e da liberdade individual contemporânea. Mas dentro de uma leitura ética liberal, eu acho que o chat faz uma boa definição do que é verdade, trazendo a questão da comunicação para se chegar a consensos, a questão da confiança e a questão da justiça. Henrique, eu acho que você traz dentro dessa análise da resposta do chat a questão da ética, né? Porque justamente a questão da justiça social, da justiça, da democratização, né, dessa verdade, para que realmente não haja essa imparcialidade e tal, está baseado nisso, né, nessa questão ética. Porque como é que essa verdade que determinado grupo, independente da bolha, esteja, não vai afetar, não vai ferir a dignidade, né, a integralidade do outro, né? Porque dependendo dessas concepções, né, da parcialidade, né, de cada um dentro dessa multiplicidade, né, de verdades, a gente pode, de repente, assumir como verdade elementos de destruição do outro, né? Como a gente tem aí vários exemplos, né? E aí você traz o exemplo do fascismo e tal. E dentro dessa perspectiva da dimensão ética, a gente tem imbuída a questão da garantia da sua própria integridade, da integridade do outro, né? Então, que vai trazer assim, essa questão da justiça social, dessa estabilidade social que o chat coloca aqui, né? E aí, acima do medo, acima da confusão, acima desses elementos, né, de distorção que esses ruídos, né, na comunicação, na informação pode trazer. Realmente, o Paulo tocou num ponto fundamental, eu diria, que é a ética ou a moral, porque a verdade com V grande, maiúscula, né? Eu acho que ficaria mais para uma metafísica, para uma ontologia, mas se a gente coloca a verdade no cenário social, realmente o que prima, o que vem primeiro é a questão do acordo, do contrato social, como eu falei antes, e das normas, né? O contrato é uma série de normas que a gente se dá para poder conviver. E nesse sentido, a gente tem que ter claro que existe, de alguma forma, dois âmbitos, né? Tem a sociedade, as instituições, e tem as normas sociais, que podem ser as leis, a Constituição, por exemplo. Mas também tem pulsações, eu diria, mais profundas, que já pertencem a um nível antropológico, né? E aí que entra a questão moral. Por exemplo, só para falar de uma experiência próxima de mim, né, como chileno, o que aconteceu em 2019, em outubro, no Chile em geral, que a gente muito difícil definir o que foi o que aconteceu, mas a maioria dos sociólogos ou jornalistas chamam o que aconteceu em 18 de outubro de 2019 em espanhol, um estallido social, uma explosão social. Mas ainda não existe um consenso de o que foi, porque foi muito pouco comum, foi uma coisa muito forte, que várias camadas da sociedade foram para a rua, tomaram a rua por meses, eu diria, começou em outubro, acabou em fevereiro, mais ou menos, só acabou com a pandemia. E o que mostrou esse fenômeno foi uma evidência de mal-estar. E como o mal-estar
da sociedade aparece precisamente quando a lógica social, de leis, etc., dessa camada primeira, não está em contradição com a pulsação antropológica, né? E aí entra uma coisa que vocês conhecem bem, porque vão dar um curso sobre isso, a questão da dádiva, né? A dádiva como um valor moral, uma questão fundamental para a convivência, né? Muitas vezes os sistemas políticos estão comandados mais pela lógica funcional de, por exemplo, vender bem para uma pessoa que compra mal. Isso falando da economia, né? Eu sou uma pessoa de sucesso quando vendo bem a um ingênuo que compra mal. E isso entra em completa desconexão, contradição com a pulsação antropológica original de vários povos originários da América, por exemplo, do Pacífico, da costa pacífica dos Estados Unidos, do Canadá, onde existia um rito, que é o potlatch, né, em que, no final do ano, as tribos se reuniam e quem tinha ganhado mais, quem tinha uma colheita melhor nesse ano, entregava, né? E aí tem o valor do dar, do devolver, mas sempre com uma diferença a favor do dar desinteressado, né? Não tanto o comprar, devolver, ok, mas sempre o dar como uma coisa que te dá dignidade. Nessa vida em tribos, por exemplo, o que dava dignidade era precisamente o dar desinteressado. E essa é uma pulsação que volta e meia vai aparecendo em outras camadas, mais em cima, né? Mais sociais, etc., já não tanto antropológicas, quando precisamente esse dar é esquecido, quando esse valor fundamental do dar para ter dignidade é esquecido pela economia, quando a economia esquece que o conceito de economia, né, são as leis da casa, né? Se a família na casa não consegue chegar no final do mês, é um problema, né? Não é uma lógica de dar, é uma lógica funcional de eu te vendo bem a você que é um ingênuo que está me comprando mal. Esse ponto aí leva ao outro sentido do sofista. O bom vendedor é o sofista que transforma um mau argumento em algo convincente, né? A lógica do sofista em geral é isso, é fazer uma coisa ruim virar uma coisa boa, né? E isso gerando dinheiro. O lógico do vendedor que você falou, né? Fazer uma pessoa comprar e ainda comprar caro uma coisa má, é típico da lógica do sofista. Excelente. Nesse caso, essa loja da dádiva que o Christian pegou aqui de surpresa, gente, Paulo. Eu não esperava que ele fosse falar sobre dádiva, não. Eu acho que é importante que a dádiva tenha algo a ver com compromisso com a verdade, né? No sentido de a verdade tem algo desinteressado sempre, né? Pelo menos a perspectiva é essa, o princípio de verdade. Ter algo desinteressado, de abertura, né? É algo... poderíamos até trazer um filósofo como Heidegger, que define verdade exatamente como a abertura da Sein ao mundo, né? E é aí que está, nessa brecha que se abre ao mundo, a verdade. Muito interessante. Para a gente, talvez, terminar aqui essa rodada, eu só queria mencionar algo que, como a gente falou de sofistas e filósofos, o Aristóteles traz uma última conotação de verdade que Paulo meio que disse, só que ficou, eu acho que ele ia demarcar, né? A gente falou de verdade com V maiúsculo. A gente falou de verdade, verdadeiro, que é ter compromisso com coisas verdadeiras, falar coisas verdadeiras e não falsidades. Beleza, tem esses dois sentidos. Tem a verdade com veracidade, que é honestidade, exprimir corretamente, não mentir. E tem o verossímil, né? O Aristóteles foi aquele cara que entendeu, né, e desenvolveu a ideia de que a arte política opera com o verossímil, não opera com a verdade com V maiúsculo. A verdade não é do mundo humano. O que é do mundo humano é aquilo que é no campo do verossímil e plausível. Para isso você precisa de uma arte de construção do que é verossímil e plausível, né? E com isso daí eu concluo com a observação que eu perguntei para a Anne, que
possivelmente vai estar aqui alguns momentos que ele achava do tema, se é necessário verdade para viver em sociedade, ela falou, claro que é necessário de verdade, assim como de mentira, né? Porque um pouco de mentira é sempre importante para viver em sociedade. Por exemplo, o Kant chega a falar, para uma pessoa moral e racional, não se pode mentir, nem que seja por amor à humanidade. Ou seja, se seu amigo está sendo caçado por um cara querendo matá-lo, você, por dever moral, deve falar a verdade e dizer onde seu amigo está. Kant não entendia nada de vida social e nem de amizade. Ele deveria ter mentido. Kant não tinha amigos, claramente, né? Ele não saía para a rua só uma vez por dia e voltava para casa, né? O único amigo dele era o mordomo. Mas isso aí toca no ponto, né, que André falou do desinteresse. Eu quase cortei ele, mas ele se recuperou no final, porque eu sou partidário de que a boa verdade é uma verdade interessada, interessada nos outros, né? O Paulo tem uma contribuição quando ele traduz desinteressement em desprendimento, e não desinteresse, né? Desinteressamento é mais desprender-se do que não estar interessado. Mas aí eu lembro do Scheller, do Max Scheller, que aí já é dos rolês alemães, que a verdade, a filosofia da verdade dele também era a filosofia do amor, né? Que aí o argumento dele é que a gente só conhece verdadeiramente quando a gente ama, e amar é justamente se interessar profundamente, né? E esse amor, ele é um amor no sentido tão expansivo, quase um caritas cristão, que ele não é um prender-se, não é um atar-se ao outro, mas na verdade é tornar-se tão grande que você consegue abarcá-lo ou abraçá-lo, né? É esse amor de conhecer, essa vontade de querer bem, né? Os gregos chamavam isso de eros, como motor do saber, e a amizade pela sabedoria, que é a filosofia. Exatamente. Mas, pois bem, então, vamos seguir adiante, que essa conversa dá muito pano para manga, depois a gente pode voltar, falar mais sobre isso em outras ocasiões. Para o nosso segundo bloco, encerramos então o nosso primeiro bloco, e para o nosso segundo bloco a gente vai trazer o tema emergente, e de hoje o tema emergente na verdade, são 2 vídeos, né, que a gente conversou, a gente passou entre nós. Um vídeo do ministro Silvio de Almeida, em Genebra, discursando na 52ª sessão do Conselho de Direitos Humanos da ONU, e, do outro lado, o vídeo do vereador Sandro Fantinel, do Partido Patriota, que discursou em fevereiro, 28 de fevereiro de 2023, acerca dos casos de trabalho escravo nas vinícolas no sul do país. Para quem não sabe, não está acompanhando as notícias, resumidamente, né, encontraram-se uma série de instalações extremamente precárias, onde pessoas que trabalhavam nessas vinícolas em trabalho análogo à escravidão estavam sendo mantidas. Geralmente vem uma população que imigra de outras partes do país, nesse caso, pessoas da Bahia que iam para o sul para trabalhar de maneira análoga à escravidão nessas vinícolas. E aí esse vereador gaúcho, né, fez um discurso extremamente agressivo, ofensivo, da pior qualidade moral possível. A gente vai botar um trechinho do discurso dele. Eu gostaria de tratar um assunto na pauta de hoje que é muito importante e que afeta boa parte dos produtores da Serra Gaúcha em outras regiões, e que é falta de mão de obra para o trabalho do campo. E eu vivo falando isso desde que estou aqui. A tal situação se agrava no período da safra, quando demanda por mão de obra, que já é escassa e aumenta. Essa pauta ganhou grande repercussão nos últimos dias, senhoras e senhores, em função dos acontecimentos em Bento Gonçalves, que na minha visão são exagerados e midiáticos. Me deparei com uma avalanche de críticas e até ofensas a empresas e empresários do setor vitivinícola, que hoje eu ouvi falar aqui, né, da Estrada do Vinho, que sob a minha ótica são desmedidas e injustas. Temos que botar eles no hotel 5 estrelas para não ter problema com o Ministério do Trabalho? É isso que nós temos que fazer? Gente, eu só vou dar um conselho. Agricultores, produtores, empresas agrícolas que estão nesse momento me acompanhando, eu vou dar um conselho para vocês. Não contratem mais aquela gente lá de cima. Conversem comigo, vamos criar uma linha e vamos contratar os argentinos. Porque todos os agricultores que têm argentinos trabalhando hoje só batem palma. São limpos, trabalhadores,
corretos, cumprem o horário, mantêm a casa limpa e no dia de ir embora ainda agradecem o patrão pelo serviço prestado e pelo dinheiro que receberam. Em nenhum lugar do estado, na agricultura, teve um problema com um argentino ou com um grupo de argentino. Agora, com os baianos, que a única cultura que eles têm é viver na praia tocando tambor, era normal que se fosse ter esse tipo de problema. Então eu quero dizer, deixem de lado que isso sirva de lição. Deixem de lado aquele povo que é acostumado com carnaval e festa, para vocês não se incomodar novamente. Enfim, aí, diante dessa fala, obviamente, causou-se uma grande comoção, foram, acho que 4 pedidos de cassação do mandato dele, tudo mais, aquela coisa toda, mas nós sabemos muito bem que esse tipo de fala não é algo que está exatamente distante, né, da nossa vida comum no Brasil. E, em contraste, a gente também tem o discurso do Silvio de Almeida, lá na sessão do Conselho de Direitos Humanos da ONU, que a gente também vai botar um trechinho. Eu também sinto que para nós brasileiros e cidadãos de todo o mundo é chegado o momento de sarar as feridas, o momento de transpor os abismos que nos dividem, o momento de construir. E é com esse mesmo sentimento que venho hoje neste Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas dizer: o Brasil voltou. De uma nova forma, para um novo tempo, o Brasil voltou. Isso porque temos plena consciência que muitos dos nossos problemas são problemas da humanidade, que nós somos porque o mundo é e que nossos destinos estão entrelaçados. Sejamos, portanto, parceiros na promoção e na proteção dos direitos humanos para todos e todas. E, sobretudo, para aqueles que, como diz o líder indígena, Ailton Krenak, foram expulsos do chamado Clube da Humanidade. Neste ano em que comemoramos os 75 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos e 30 anos da Conferência Mundial de Viena, devemos olhar para trás e refletir sobre tudo o que conquistamos até aqui. Mas devemos também ter a coragem de olhar para frente e ver o quanto nos falta ainda para garantir a dignidade, a paz e a prosperidade para os nossos povos. Devemos, como um dia fez Aimé Césaire, despir todos os pseudo-humanismos de suas vestes pomposas e olhar claramente o que neles resta das concepções parciais, tendenciosas e mesmo racistas de direitos humanos. A seletividade no tratamento e a instrumentalização das pautas dos direitos humanos minam não apenas a credibilidade, mas, sobretudo, a efetividade das instituições internacionais. Como em muitas ocasiões na história, prezados e prezadas, os condenados da terra nos advertem: o rei está nu. Ouçamos a essas advertências e não tenhamos medo de construir o novo. Não tenhamos medo de denunciar os clubes da humanidade e construir com o nosso engenho e suor a verdadeira humanidade comum, que seja fruto da solidariedade, na diversidade e jamais da opressão e do silenciamento. Então, a mesa está aberta. O vereador lembrou muito o Bolsonaro, né? Lembrou muito, assim, o perfil. É o tipo de pessoa que é assustador o quanto que pessoas assim não somente estão presentes na nossa sociedade, como se tornam representantes de camadas significativas da sociedade brasileira. Isso que é impressionante. Por exemplo, a concepção dele sobre baiano, tocar tambor na praia, é de um racismo, é de um etnocentrismo, é de uma falta de capacidade de olhar para fora do seu quintal eleitoral e do seu próprio mundinho, que é assustador você perceber isso, e aflora muitas diferenças regionais, e como que nessas diferenças regionais se faz presente também algo que é bastante chato para mim assumir isso claramente, mas é importante assumir o quanto que a visão de imigrante, porque também eu sou imigrante italiano e de alemão, mas o quanto que no Brasil, uma certa visão, tanto de imigração italiana como imigração alemã de descendência, é assustadoramente racista, preconceituosa em relação às outras composições, digamos assim,
da população brasileira, com uma visão que esse vereador deixa bem claro o quanto quer estar presente, né, na base eleitoral do que nós vimos do populismo extremista no Brasil, né? Por outro lado, o Silvio Almeida, ele, para mim, é o discurso que é um marco histórico. Assim, eu acho um belíssimo discurso, em todos, desde o início e depois com a programação dele, do programa dele sobre o Ministério, né, dedicado aos direitos humanos e à cidadania. Eu acho que é um marco. Ele já traz aí algumas passagens, quando ele cita o Nelson Mandela, algumas passagens que podemos dizer bem convivialistas, né? Bem propondo se opor a uma política de divisão, a uma concepção de ódio e a composição de um mundo comum que, ao mesmo tempo, reconhece os cortes de gênero, de raça, os falsos humanismos. É um discurso que dá para ficar 2 horas falando sobre ele, analisando a força do discurso do Silvio Almeida de 11 minutos. É um cara que vai longe. André, e ele traz, e aí é interessante trazer à mesa, né, esses dois discursos, porque, por um lado, a gente vê no discurso do vereador o racismo, né, presente, porque o que a gente está falando ali, o que ele está trazendo para a questão, é um tema que o Silvio de Almeida vem discutindo há um bom tempo, que é o racismo estrutural, né? Uma questão que chama a atenção é que ele falar aquilo ali numa plenária, há um tempo atrás, a gente estava falando muito do politicamente correto, né? Mesmo pessoas que eram racistas tinham um certo receio em expor o seu racismo, né? E aí colocava a culpa no politicamente correto, aquela coisa toda. Mas depois do golpe, né, de 2016 para cá, essas pessoas perderam o pudor de serem racistas, né, de assumirem o racismo, a homofobia, a misoginia, e aí ele se sente realmente no direito de chegar numa plenária e dizer aqueles absurdos, né, que o Silvio de Almeida já apontava como elementos do racismo estrutural, né, isso está internalizado, né, e agora as pessoas perderam meio que o pudor de falar. O bom é que, em contraponto, quando a gente olha para o discurso de Silvio de Almeida na ONU, né, o ministro, a gente vê que isso não vai ser mais aceitável, né? A gente chegou num ponto de realmente identificar essas falas, apontá-las como realmente falas racistas e outras falas, né, xenófobas e tudo mais, porque você traz ali o elemento, quando eles assim, não vamos contratar esse povo lá de cima, vamos chamar os argentinos, que ainda agradecem pelo salário no final do mês. Gente, isso é de um absurdo, assim, parece que a gente voltou, né, 300 anos na história e está vivendo as mesmas relações raciais ali do fim da abolição da escravatura, que foi uma abolição sem integração, né? Todo mundo o movimento negro, os intelectuais já falando tanto sobre isso, já denunciaram tanto isso, a gente nem estava mais falando, né, de democracia racial enquanto mito, né? Mito da democracia racial, a gente já estava dizendo, olha, não existe, precisa de políticas públicas e tudo mais, e aí a gente chega em 2023 e houve uma barbaridade daquela, né? Então, é muito... assim, esse tipo de comportamento é muito importante a gente ter em contraponto, né? O Silvio de Almeida, que já vem se debruçando sobre esses elementos, à frente de um ministério tão importante como de direitos humanos, né? Para juntar com a sociedade, com a parte da sociedade que já denunciava isso, que já lutava contra esses aspectos, para que realmente a gente possa enfrentar e combater o racismo, a misoginia, a xenofobia, essas discriminações que afetam tanto a vida das pessoas, né? Esse tipo de agressão verbal, né? Porque a fala dele a gente não pode nem considerar um discurso, mas sim uma agressão verbal, ela traz consequências como morte, né? Então, acho que é bem importante essas duas falas assim, em contraponto, para a gente ver o Brasil do retrocesso, nesse Brasil que
continua guardando esse racismo estrutural, mas também um Brasil da esperança, né, e de enfrentamento desse tipo de comportamento, para que a gente sim possa ter essa democracia racial, justiça social e essa sociedade estável que a gente estava falando lá no outro bloco, né? É muito interessante que é uma dobradura histórica. Você pega assim, os italianos foram trazidos para o Brasil para substituir mão de obra escrava por questões raciais, para embranquecer o Brasil por questões raciais, e também para ter os italianos como análogos a escravos. Eles vieram para trabalhar em condições análogas à escravidão. Inclusive, tiveram resistência em torno disso. Quando esse vereador fala dos argentinos, que também se veem como a Europa da América do Sul, eles também estão pensando em substituir os baianos, que é a grande maioria, população negra, né, que estavam trabalhando em condições análogas à escravidão, ou pelo menos, né, em condições de extrema precariedade, pelo menos, se você considerar que eles não estavam nem aí para o que a terceirizada estava fazendo, né? E falei de trazer os argentinos, que supostamente são que nem os italianos, ou seja, mais ordeiros, né, mais brancos, né, mais civilizados, os europeus da América do Sul. Veja bem como que é curioso como é que a gente está falando de uma estrutura muito parecida de raciocínio, né? Que a migração viria para reproduzir uma relação de exploração. Realmente, mas também ele, não sei se peca de ingênuo ou o quê, mas obviamente quando ele fala dos argentinos, não está falando do argentino portenho. Eles não conhecem o argentino. Com ascendência italiana, né? Ele está falando dos argentinos do noroeste, da região de Tucumã, por exemplo, os argentinos mais perto da fronteira da Bolívia, do Chile, que são os argentinos mais indígenas, né? Os que em Buenos Aires são chamados de cabecitas negras, pessoas completamente precarizadas também. Então, reproduzir essa máquina de, novamente, o ponto que eu falei antes, no outro bloco, de eu sou um homem de sucesso, uma empresa de sucesso, porque estou vendendo bem para mim, a você que é um ingênuo que está me comprando muito mal. Essa noção de sucesso, de operação e de ótimo desempenho econômico que prima, bom, na maioria das sociedades, né? E aí eu acho muito importante o discurso do Silvio, porque ele permanentemente está citando líderes indígenas, cita também a Lélia Gonzalez, né? Que isso foi importantíssimo, porque a Lélia fala de africanidade, né? Ou seja, a diversidade dos povos que habitam esse continente sem ser a elite, né? E ele resgata o discurso da Lélia no sentido de repensar o desenvolvimento, né? Ele diz que precisamos de 4 alianças a nível mundial e uma delas seria para repensar o desenvolvimento do sul global. E eu acho que isso conecta muito com essas concepções que a gente estava conversando, mais antropológicas, mais pulsações mais originais de história condensada na nossa forma de nos relacionar com o mundo, né? Porque atualmente nessa lógica funcional de sucesso e de grande desempenho econômico, o que prima é o consumo, né? Existe a promessa de a mais trabalho, mais capacidade de consumo, mais e em consequência, em teoria, né? A teoria diz que quanto mais consumo, melhor bem-estar, né? Mais bem-estar para mim, para minha família, etc. Mas isso é realmente o que está faltando, né? Quando as sociedades se fraturam, como aconteceu no Chile há pouco tempo, tem a ver com isso. A sociedade quer participar do benefício que está entregando um grande desempenho econômico da macroeconomia. E quando isso não acontece, o que se mostra é o mal-estar, né? E o mal-estar é uma amostra, é a prova concreta de que as sociedades
existem, né? Longe do que a Margaret Thatcher em algum momento falou de que a sociedade não existia, a sociedade a gente pode comprovar que se existe, com pulsações muito antigas de convivência, de entregar, de receber, de justiça, e não somos apenas um acúmulo de indivíduos que buscam o seu próprio benefício. Se falar de desenvolvimento e Paulo não falar, tem alguma coisa errada. O cara do desenvolvimento aqui é o Paulo. Pois é, e da dádiva, né? O Christian está entregando um monte de coisa aí para o Paulo para desenvolver. Não, veja bem, tem 2 pontos aí. Um ponto mais questão jurídico e institucional, que é a questão da falência da proteção social, da construção do Estado da proteção social. Porque todo o esforço da nossa república pós-escravista é tentar, de algum modo, o Getúlio proteger o trabalhador, a criação do salário mínimo, da justiça do trabalho, etc., sempre tentando conter, digamos assim, a ansiedade destrutiva das elites agrárias através da legislação. Mas claro que isso funcionou de certo ponto, e isso também viciou o problema das relações trabalhistas no Brasil, porque se criou uma nova elite dirigente em cima dos advogados, etc., em cima dessa questão das lutas sindicais, operárias e da organização do trabalho. Então, tem um grande problema aí com a espécie de não só o fracasso da questão da proteção social, de forma geral, a proteção ao trabalho, ao trabalhador, assalariado, voltado para a dignidade da cidadania, mas não só o fracasso do ponto de vista da político, mas o fracasso do ponto de vista moral, na medida que o que se entendia como proteção social está muito ligado à questão da regulação, da regulamentação do trabalho em si, e da questão do pagamento. Né? Quando existe uma questão ligada ao racismo, e que extrapola e rompe com todo a lógica da proteção social, baseada dentro do liberalismo econômico ou político tradicional, que tem a ver com essa herança do escravismo colonial, do racismo estrutural do Brasil, e que ultrapassa a questão da proteção, vista como uma questão mais da regulamentação do trabalho. Eu acho que o que nós vimos hoje no Rio Grande do Sul é a prova de que isso continua com jeito a questão do extermínio dos indígenas, enfim, tem tudo a ver uma coisa com a outra, de que, de fato, há uma elite dirigente ligada ao capitalismo, um capitalismo, mas que, de fato, ela tem uma concepção do humano, que não é a mesma concepção do liberalismo, do humano, do liberalismo. Entende? Então, aí o que eu trago com isso com relação ao Silvio Almeida é que o discurso do Silvio Almeida é um discurso muito bem estruturado, bem construído, como narrativa, dentro de uma perspectiva, digamos assim, de uma democracia liberal avançada, que integra a diferença, os divergentes, integra todas as possibilidades de manifestação do humano, que nós consideramos que seja o indivíduo livre, etc., etc. O Safato ele vai trazer uma outra questão, vai trazer que existe como se fosse esse movimento milenarista, que nós vemos no surgimento do capitalismo, inicialmente, esse movimento milenarista que está na base do surgimento do protestantismo, por exemplo, toda aquela força da realização de um capitalismo movido pelo milenarismo. De certa forma, é como se há uma parte de um capitalismo hoje colonial que ele é movido por esse milenarismo. Então, para esse público, digamos assim, que o discurso do Silvio não sensibiliza. Aí vem uma outra coisa que preocupa, é o seguinte, que eu li recentemente, que depois das eleições, a direita está ganhando, está se expandindo na mídia, e a esquerda está se atrofiando, está diminuindo sua presença na mídia. Então, esse discurso milenarista, dessa insurreição contra o poder e tudo aquilo que representa o poder, porque tem atrás disso toda uma energia, uma emoção de ruptura com as ordens estabelecidas, como se esse milenarismo que está na base do capitalismo, isso não é o Safato que falou, isso estou lembrando o que nós conhecemos da época, do século XVI, XVII, XV,
aquela energia que mobiliza o capitalismo e o sagrado, como, de certa forma, no momento atual de crise do humanismo cristão, católico, esse milenarismo ele ressurge, está surgindo aí. Só estou colocando aqui um pouco como uma reflexão muito solta, mas assim, tentando fazer um contraponto com o que o Silvio coloca, para mostrar que tem uma outra parcela importante da população brasileira hoje que não se sensibiliza com esse discurso. Não se sensibiliza com esse discurso. É impressionante, não se sensibiliza. Não acredita que existe Yanomami no Brasil, não acredita que isso é um problema da Venezuela, que não acredita que o Bolsonaro roubou nenhuma joia, que não acredita, porque simplesmente a construção da verdade passa por uma crença, uma libertação meio radical, como se fossem os insurgentes de ontem da esquerda, hoje são esses insurgentes da direita, que vão se insurgir contra o poder estabelecido. Eu falo aí um pouco do que o Safato fala nesse texto, a insurreição da extrema-direita, mas, ao mesmo tempo, eu acho que ela é importante para a gente matizar essa nossa discussão sobre o problema da democracia e de qual as forças com que nós contamos para poder avançar nesse processo sem entrar no retrocesso. Isso daí conecta com a questão da Sofia Rosenfeld, que é do livro Democracia e Verdade, que a gente publicou recentemente, e também com o Rodrigo Cordeiro, do livro que a gente publicou no ano passado, Crise e Crítica. Rodrigo Cordeiro, que é chileno também, compatriota de Christian. Eu acho que quando o Rodrigo Cordeiro fala sobre essa crise da Constituição, tem um pouco a ver com um sentimento de mal-estar sobre uma espécie de falta de ordem pública, sobretudo por causa também dos movimentos indígenas, de afirmação de uma plurinacionalidade, um certo medo de que a nacionalidade chilena se fragmentasse por as reivindicações de identidades. Então, de certa forma, uma parte do mal-estar, eu acho que, conversando até em privado com o Christian, também falou isso, aquele que parecia ser o carro-chefe da Constituição chilena, que eram as questões dessa emergência do popular, dessa efervescência que entrava com os movimentos de afirmação plurinacional, com a questão identitária, se tornaram exatamente o lado fraco da Constituição. Né? E as pessoas falando, mas eu não estou preocupado com a questão indígena, eu sou chileno, eu sou chileno, eu quero ser chileno, a nacionalidade chilena se torna uma questão importante, que é essa transcendência, digamos assim, em relação à multiplicidade da sociedade. Né? Então, de certa forma, essa questão da reivindicação de verdade ou está associada também com o sentimento de uma solidariedade coletiva que transcende todas as identidades. E talvez a crise da Constituição chilena tenha a ver com isso, né? Os desafios de construir uma sociedade plural e, ao mesmo tempo, gerar certas articulações que transcendem as identidades. O meio tradicional de fazer isso nos Estados modernos é por meio da nação, né? E eu acho que no Chile teve muito essa crise. Não foi? Então, vai falar a respeito disso, Christian? Foi, claro. Efetivamente, os maiores pontos fracos no resultado da nova proposta de Constituição, que, em teoria, traria, falando nos termos da Sofia Rosenfeld, né, uma verdade do povo, esses pontos fortes viraram os pontos fracos: feminismo, plurinacionalidade, sistemas de aposentadoria compartilhado, né, de todo mundo coloca uma parcela do seu salário para todo mundo. Isso, de alguma forma, virou o ponto fraco. Então, realmente, essa transição que se dá entre verdade do povo e verdade da élite está, em grande medida, determinada pelo tamanho do animal chamado mal-estar, né? No Chile, no caso, é muito grande e não está conseguindo que a gente concretize muitas coisas. São histórias diferentes com o Brasil, né? São passados diferentes, mas é claro que o governo Bolsonaro deixou muitas fraturas, mas não sei se o mal-estar ficou tão grande como para prejudicar tanto assim o governo atual. Eu acho que o governo Bolsonaro ele também fala de uma verdade do povo, que esse vereador diz, é a verdade do povo, contra as elites, mas não as elites tecnocratas, as elites universitárias e os cientistas.
Pois bem, gente. Então a gente pode ir encerrando o segundo bloco por aqui. E passamos agora para o nosso terceiro bloco, surpresa na mesa. Hoje quem traz a surpresa para a gente, só para explicar esse bloco, a ideia é que um de nós tem que pegar os outros, né? Tem que dar uma banda nos outros, uma rasteira, trazer uma surpresa para a gente conversar. Mentira, não é assim, não é tão agressivo assim não. É uma coisa mais amigável. E hoje quem vai trazer a surpresa para a gente é Michele. Então, tá contigo, Michele, diga lá. Uma rasteira. É capoeira, capoeira. É bem nessa pegada, né? Bom, o Conversas de Ateliê está, né, sendo proposto agora no mês de março. E aí o mês de março é um mês assim que habitualmente tem sido dedicado às mulheres, né? E aí eu pensei em a gente trazer essa mesma pergunta, né? Precisamos de verdade para viver em sociedade? E trazer uma perspectiva do feminino para responder essa pergunta. Só que eu não queria responder muito assim sociologicamente, antropologicamente, né? E aí trazendo, que seria extremamente importante, trazendo protagonistas femininas, né, que abordam questões sociais importantes, né, na nossa sociedade. E aí falar da mulher, a presença da mulher na filosofia, na política, na arte e tal. E aí, quando eu estava com essa questão da verdade, eu fiquei muito pensando na arte, né? Qual é a verdade da arte, né? E aí, para falar um pouquinho, né, para surpresa na mesa, meus dotes artísticos não são... eu não tenho esses dotes artísticos, mas eu aprecio a arte. E aí eu fui em três áreas para trazer um pouquinho, abrir aqui a mesa, né, o debate aqui à mesa, nessa parte da surpresa, para a gente conversar um pouquinho. Então, eu fui primeiro para a literatura, depois na música, e depois eu recorri ao sagrado também. Então, são esses três aspectos do feminino que eu vou trazer para a gente falar um pouquinho sobre isso. E na literatura, eu quis fugir um pouquinho dessa, que é extremamente importante, viu? A gente ler autoras, né, mulheres, ver o que elas estão produzindo e tudo mais. Mas, como eu estava assim, na perspectiva realmente da arte, do que a arte nos traz, o que a literatura nos mostra, eu não fui necessariamente para as escritoras. Eu fui para personagens femininas que eu considero assim, e aí é a minha opinião, e aí vocês também podem colocar, que eu considero assim grandes protagonistas para conversar com a gente, para falar um pouquinho sobre essa realidade. E aí eu peguei duas personagens que eu acho que uma é bem conhecida, a grande protagonista do 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques, trazendo um pouco dessa perspectiva latino-americana, inclusive um texto, né, que foi Nobel lá nos anos 80, né, foi Prêmio Nobel da Literatura. E aí a gente conhece, assim, quem já teve o prazer, né, de se debruçar sobre essa obra, ela fala ali sobre um povoado, né, chamado Macondo, um lugar imaginário que povoa a mente de boa parte, né, do mundo, né, porque essa obra foi traduzida em vários idiomas e tal, né. E aí a personagem que eu trago não é o protagonista, né, o coronel Aureliano, mas sim sua esposa, a Úrsula Iguarán, que é justamente a mulher que vai atravessar os 100 anos, né? Vai atravessar todas aquelas gerações, trazendo todo um aspecto de força, de coesão social, né? Ela que mantém ali a família, né? Buendia, unida, né? Diante de tantas questões. E aí e também é interessante como na obra, logo depois da inundação, né, aquela famosa inundação lá que dura 4 anos, 11 meses e 2 dias, né, que ela morre, que a sociedade, né, que aquele povoado entra em declínio, né, a cidade entra em declínio. A outra personagem que eu quer falar, Lucas? É porque você falou da Úrsula e da Aureliano, que é a melhor parte para mim do Senhor de Solidão, um diálogo entre nós dois que diz justamente sobre isso, sobre essa continuidade dela, né,
perenidade dela em contraste ao Aureliano, que fica voando com o vento e vai lutar guerras e fazer outros filhos e depois volta, que quando ele está preso, eu acho que é o Aureliano Filho, o coronel, o que sai para guerrear, né, da terceira geração. Ele está preso e aí a Úrsula vai visitar ele na prisão, e aí eles estão conversando, e aí ele fala, estão conversando sobre como a cidade mudou e tudo mais, aí ele fala, tudo muda. Ela fala, é verdade, mas nem tanto. E essa, para mim, é a melhor frase de 100 anos de solidão, e esse diálogo, esse dístico, assim, é o que resume, para mim, o livro e tudo aquilo ali, né? A condição da América Latina e do livro e da vida é essa, né? Tudo muda, mas nem tanto. É brilhante. É uma outra forma de assimilar o que Christian falou sobre a estabilidade que a verdade pode dar, né, na sociedade. E é da boca da Úrsula, é incrível. Eu trouxe outra representante também, outra personagem. Gente, eu poderia trazer tantas assim, mas essa é de um livro que eu acho que ele não foi, não teve o mergulho, assim, não teve o alcance que ele deveria ter, na minha opinião. É Um Defeito de Cor, de Ana Maria Gonçalves. Inclusive, André já me viu falando sobre esse livro lá na Flipelono, foi em 2021, eu acho. Gente, esse é um livro que bem marcante, assim, eu acho que representa muito a força de uma mulher, né? A personagem que eu trago desse livro é Querinde, né? Essa Guerrinde, a gente começa a falar da história dela quando, na infância, né, ela tinha uma irmã gêmea e era criada com a mãe, a avó e tal, né, e aí os guerreiros do rei matam o irmão dela e violentam a mãe na frente das meninas, né, que são gêmeas, Querinde e sua irmã. E aí, para fugir, né, daquele momento, né, de tortura, de escravidão que estava tendo ali, né, de perseguição, então, Querinde e sua irmã gêmea, né, e sua avó, elas fogem para o Idá. E aí, gente, é interessante a gente lembrar que o Idá era o local de um dos principais portos, né, de comércio escravo, né? E aí, justamente para lá que elas vão. Passam por um momento feliz ali, só que logo essas duas meninas, as duas filhas, elas são capturadas para serem embarcadas em um navio negreiro, e a avó, para não deixar as meninas ir sozinha, também se entrega e vem também no navio negreiro. Só que nem a irmã gêmea de Querinde, nem a avó aguentam a insalubridade do navio, né? E morrem. E só Querinde desembarca exatamente aqui no Brasil. Desembarca sozinha na Bahia e vai viver na ilha de Itamaracá como escrava de companhia de uma sinhazinha. Nessa fazenda, né, ela vai passar boa parte da sua vida, tanto da infância como da adolescência, sendo abusada sexualmente pelo senhor, e ela até teve o primeiro filho, né, e começa a trabalhar como escrava de ganho até que ela consegue comprar a liberdade dela. A autora, a Ana Maria Gonçalves, ela traz a hipótese dentro do seu livro, né? E aí é onde traz a questão da verdade, né? Qual é essa coisa da verdade, né? A ficção, ela brinca um pouco com isso. Ela traz dentro desse romance a hipótese de que Querinde é Luísa Marim. É Luísa Marim, que é a mãe, né, de Luiz Gama, o jornalista e poeta que foi um grande poente no final do século XIX e lutou contra a escravatura e a favor da liberdade. E Luísa Marim também é uma grande referência, né, de mulher que também participou da Revolta dos Malês. E é nessa mulher, né, em Luísa Marim, que Ana Maria Gonçalves se inspira para reconstruir ficcionalmente a Querinde, né, essa menina que vem de Uidá e trabalha nisso tudo, né, em condições de escravo e falar um pouco sobre a escravidão na Bahia. E aí eu trago também essa protagonista porque ela remete a muitas dores e de várias mulheres também, né, contemporâneas, e eu acho que também traz um pouco desse tema, né, de que a gente estava discutindo aqui também. Você falando sobre isso me faz pensar também sobre
natureza, a gente está falando aqui sobre o tempo passar, mas nem tanto, enfim, esse tipo de recursividade da história, e isso me lembra também, assim, pode estar muito viajando, mas me lembra da gente falando do primeiro bloco sobre a verdade e sobre, enfim, coisas que a gente nunca consegue saber a verdade, né? E aí as condições de produção da certeza e da verdade, elas também não estão aí para todo mundo, né? No caso aí da história das personagens da Ana Maria Gonçalves, saber a verdade sobre si é um caminho tão tortuoso e cheio de desvios e rupturas e apagamentos que até você chegar em uma coisa que parece verdade, enfim, é uma jornada de sofrimento, né? E aí verdade e sofrimento não estão indissociados, e também verdade não é a mesma coisa que precisão, né? E certeza, né? Muito pelo contrário, às vezes verdade não é acurácia, né? A conta nem sempre fecha nesse caso, e isso também pode ser verdadeiro, né? Eu acho que esse elemento, André, Lucas, que você chama a atenção, remete um pouco ao que André falava lá no começo, né? É a verdade e o verossímil. A obra de Ana Maria Gonçalves, né, ela traz para a gente, assim, a gente fica duvidando se Querinde é Luísa Marim, mas é verossímil que seja. E mesmo que não seja, ela traz a história de, né, muitas mulheres que viveram os dramas da escravidão, né? E aí acho que traz esse elemento também da verdade como verossímil. É mais verdadeiro que a verdade. Né? Eu mudo agora de faixa e vou para a música. Aí na música, a gente vê que as mulheres, em boa parte, se a gente for olhar para a música brasileira, né, eu nem passei por músicas estrangeiras, eu fiquei só no Brasil mesmo. E aí, como a mulher, ela passa pela música brasileira, né? A gente for pensar, todo mundo pode lembrar de uma musa inspiradora das músicas brasileiras, né? Uma vez eu estava querendo falar assim, descobrir quem eram todas as Nathalis, né? Nathalie, nós estamos aqui. Tantas musas, né? A Garota de Ipanema, deixa eu ver que eu anotei aqui. Aquela mulher, né, que Erasmo Carlos canta, né? Mulher, mulher, né? Tu és a estrela desse palco e tal, aquela coisa toda, né? A Rita do Chico, que deixou ele arrasado, né? Deixou o Chico Buarque arrasado, que levou o violão, levou o canto, tudo mais. Até que Ana Carolina escreveu a resposta da Rita, né? E aí Rita disse que, olha, você que não tinha talento, que não sabia tocar e tal. As mulheres, elas sempre permearam esse aspecto de, enquanto musa inspiradora, mas elas não só foram musas inspiradoras na música brasileira, né? Também tem muita força da mulher na luta, assim mesmo, da revelação, da presença, e aí eu trago duas representantes. Poderia trazer também, gente, eu não quero ser injusta, mas assim, veja o celeiro, né, que o Brasil é. E aí eu trouxe duas, eu trouxe Chiquinha Gonzaga, para a gente falar, Chiquinha Gonzaga, a figura que nasceu lá em 1847, que era pianista, maestrina, compositora, né, carioca, e ela é considerada uma das maiores influências da música popular brasileira, neta de uma escrava liberta, e foi a primeira mulher a reger uma orquestra no Brasil. E é interessante, mas, Michele, você trouxe uma mulher lá morreu em 1935, a gente não conhece nada dela. Quem não conhece, ou abre alas que eu quero passar. Quem não conhece, né? E aí Chiquinha Gonzaga realmente abriu alas para várias mulheres passarem, né? Ela foi primeira, assim como muitas mulheres negras são a primeira em vários segmentos da sociedade, né? Chiquinha Gonzaga foi a primeira maestrina, e aí mostrando, né, que sempre tanto tem a questão de gênero, né, de ser mulher, mas também tem o elemento da negritude, né, e aí coloca sempre as mulheres negras muito como a primeira, a protagonista, sempre sabe quem é a primeira, e aí é muito bom falar que tem aí uma Chiquinha Gonzaga que abriu alas, né, que também contribuiu para a alforria de muitas pessoas, né, a partir do seu trabalho com a música e tal. E a outra que eu trago, para a gente falar um pouquinho sobre esse protagonismo das mulheres na música, é Rita Lee.
né? Para não dizer assim que estou fazendo só o recorte racial, mas também Rita Lee, essa compositora, cantora, multi-instrumentista, atriz, escritora e ativista, né? Ela milita aí sobre vários aspectos da sociedade, né? Também conhecida como a rainha do rock no Brasil, né? E que as suas canções, elas trazem sempre um pouco de ironia e um pouco também de reivindicação da independência feminina. Inclusive, o Abre Alas foi a primeira marchinha carnavalesca com letra, né? Alguns dizem que foi a primeira marchinha da história, né? A primeira marchinha de carnaval da história. Mas certamente com letra foi a primeira, né? Da virada do século XX ali. Então você tem marchinha com letra hoje, graças a Chiquinha Gonzaga, que abriu essa ala, abriu essa porta aí. E Rita Lee também, eu sempre me lembro, né, dela começando no início dos Mutantes, né, que era ela, Arnaldo Batista e falta um, não lembro o nome, Sérgio Dias, dos Mutantes, que também é os donos, os pioneiros do psicodélico no Brasil, que até hoje são reconhecidos mundialmente, né? Tem galera gringa de outros países que conhece os Mutantes, porque o psicodélico brasileiro também é um produto de exportação, graças aos Mutantes também. Que eu estava lembrando eu recentemente fiz tem um tour que o Instituto Pretos Novos faz no Rio de Janeiro da área da Pequena África do Rio, né? Para quem é do Rio, inclusive, eu recomendo. É no centro do Rio de Janeiro, ali pela Saúde, pela Gamboa, Morro da Providência, aquela área toda ali, né? E aí, uma dos elementos, né, uma das paradas nesse tour, nesse passeio, é sobre a Tia Seata, né? Conhecidíssima Tia Seata, que é a matriarca do samba no Brasil, veio da Bahia, inclusive, porque o samba nasceu na Bahia, né? O samba de roda, o samba urbano nasceu no Rio de Janeiro, mas o samba de roda nasceu na Bahia. E os baianos fazem questão de lembrar isso sempre, né? Porque se o pessoal de Recife diz que tudo deles é maior, o pessoal da Bahia diz que veio primeiro, né? Esse é o refrão. E aí a Tia Seata morava por ali, por aquela área, e hoje, né, ela é uma figura assim, emblemática, né, na história do samba, da cultura popular brasileira, e a casa dela, que seria tipo a área de exposição sobre ela, a casa da Tia Seata, foi colocada, na época que foi criada, em um lugar que era um banheiro público. Né, o prefeito lá da época botou a casa dela num banheiro público, que é um lugar assim, embaixo de uma escadaria, não tem muita circulação, tem uma rua passando ali, mas enfim, você não sabe que aquilo ali existe. Se você passar e não souber o que é, você não sabe que existe. Né? E é uma figura assim, né, de um vulto colossal na história da arte e da cultura brasileira, mas não tem um espaço ali imortalizado, reconhecido, apropriado dela para você olhar e ver e tal, e conhecer. Mas ainda assim ela passa, né? A memória é resgatada por outros meios, né? Que é uma coisa muito própria também da cultura popular e uma coisa muito própria do samba em particular. Eu queria lembrar isso e recomendar esse passeio para quem quiser fazer, muito bom. Boa recomendação mesmo para a gente, né? Quando vier aqui, Michele já sabe, né? Já. Você vai gostar, muito bom, muito bom. Só queria comentar rapidamente que, bom, para mim, como estrangeiro morando aqui no Brasil, há pouco tempo, né, 2 anos, uma das coisas que mais tem sido diferentes para mim e é importantes ao mesmo tempo, é essa conexão com a ancestralidade. Que no meu país eu acho que é muito fraco ainda, não tem um desenvolvimento muito grande no dia a dia ou em manifestações culturais, ainda tem muito para se fazer nesse âmbito, mas aqui a questão da ancestralidade, sobretudo no Rio de Janeiro, é muito, muito forte, é uma experiência muito forte de se viver, e isso conecta muito com as mulheres, né, com as mulheres que fazem parte desses âmbitos, como a música, principalmente com a música, que é a arte com a qual eu mais tenho me relacionado. Eu acho
é muito impactante para mim, muito admirável ver o lugar que tem a mulher, por exemplo, em diferentes escolas de samba, né? A figura das tias, as figuras das tias da velha guarda, como uma tia, depois de um tempo, passa a ser a dona, por exemplo, né? Primeiro era tia Ivone Lara, depois a dona Ivone Lara. A questão da tia Ciada, por exemplo, nesse final de semana eu assisti o filme Andança, que é da Betty Carvalho, que é uma compilação de vídeos que ela mesma fez, né? Não tem gravações fora do arquivo dela. É o arquivo dela, que ela se preocupou desde muito cedo em fazer esses registros, e eles conseguiram construir um relato que virou filme só com o trabalho dela mesmo. E aí tem, obviamente, também essa questão da madrinha, né? Betty Carvalho foi uma grande madrinha, abriu muitas portas para muita gente. O Cacique de Ramos, que é fundamental na história do samba carioca, virou conhecido graças a ela. Quando ela conheceu o Cacique de Ramos, era só um bloco importante, claro, sim, mas, por exemplo, o Fundo de Quintal, o grupo de samba, era um grupo de amigos que se reunia no fundo, no quintal, nos fundos, né, tocando de maneira muito improvisada, mas foi ela que percebeu que ali estava acontecendo uma coisa diferente, com instrumentos novos, com um toque totalmente autêntico, e foi ela que convenceu as pessoas das gravadoras a gravar com eles, né? Falavam para ela, uma coisa na roda de samba, Beth, mas gravar no estúdio, você tem certeza? E ela insistiu. Ela insistiu e o samba deve muito a ela nesse sentido, né? Porque o samba deve muito ao Fundo de Quintal e ao Cacique de Ramos. A mesma coisa aconteceu com a Elza Soares. A Elza Soares, quando já estava muito bem na sua carreira, né? Muito conhecida, gravando, etc. Ela foi quem integrou, por exemplo, a Roberto Ribeiro, a discográfica também desconfiava, não, esse cara, mas era ela que, inclusive ela conta numa entrevista, que ela entrando na gravadora, tinha um monte de gente fora na rua, pedindo para ela, assim, tipo, esse é meu telefone, por favor, apresenta a minha obra para o produtor. E ela pegava os telefones, apresentava para a gravadora, e foi aí que foi integrando muita gente. Então, essa questão do acolhimento, do ser madrinha, do ser tia, sempre conectado com uma ancestralidade, principalmente no samba, é uma questão muito... que vocês devem se orgulhar muito, porque fora é estranho ver isso, é muito estranho, é uma coisa fantástica que tem aqui o Brasil. Que Elza Soares é sambista, inveterada, e ao mesmo tempo ela lidava com vários ritmos ao mesmo tempo. E aí tem muito pano para manga mesmo. E Elza Soares, que Paulo trouxe, né, e o Christian também, uma coisa muito interessante, assim, até o fim da carreira, né, ela não podia nem andar mais, e ela achava arretado, porque ela entrava nos shows carregada, né, assim, num trono, né, e era bem bacana fazer o show sentada, mas não era sentada numa imobilidade, como se ela estivesse presa, mas ela era no trono, né, ela estava no trono e todo mundo ali diante dela, cantando com ela, né, a pele do futuro, aquela coisa toda, né, a mulher do fim do mundo, tal, né, então, assim, muito, até o fim da carreira, até o fim da vida, ela foi deixando uma marca, assim, de resistência, né, e aí, veja, quanta inspiração, né. Sobre Elza Soares, eu queria lembrar, todo mundo conhece mais ou menos, mas com 21 anos de idade ela era faxineira, e já tinha 4 filhos, já tinha perdido 2. Aí apareceu a oportunidade do programa de Ari Barroso, de não sei o que das estrelas, que ele chamava, e ela concursou, apresentou agora, não tinha roupa, né? Ela foi com a roupa, encheu a roupa, bem como fosse uma mulher bem gorda, e Ari Barroso perguntou, isso custa na internet,
de que planeta você veio, minha filha? Era todo mundo rindo, né? Ela disse, do mesmo planeta que você, Ari Barroso, o planeta da fome. E aí ela cantou, e quando terminou, a Ari Barroso disse, nasce uma estrela aqui agora. Essa história é muito linda também, porque nessa ocasião ela usou como chama em português, um alfinete para colocar na roupa, para segurar, porque, claro, o vestido era muito grande, né? E aí colocou alfinete para ficar melhor. E ela fala numa entrevista que ela carregou sempre na sua vida, nos anos posteriores, um alfinete para ela se lembrar de que fama e fome têm só uma letra de diferença. Bem forte, né? O terceiro aspecto que eu trouxe dessa homenagem às mulheres, e aí relacionando muito com... Veja, a gente está falando de verdade ainda, né? E aí a verdade é que ela passa por outros aspectos também, passa aí pela arte, né? Pela literatura, pela música. E o terceiro aspecto que eu trouxe de homenagem às mulheres é o aspecto do sagrado. E aí, esse sagrado que eu escolhi, né, diante de tantas expressões de sagrado que existem, eu trouxe uma expressão afrocentrada, que é as Iabás, né, que são as mães rainhas, né, as orixás femininas. E aqui no Brasil, as Iabás que são cultuadas são Nanã, Iemanjá, Obá, Iansã, Oxum e Euá, que, dado o sincretismo religioso, né, elas são festejadas, são comemoradas junto de santas cristãs, né, como, por exemplo, Santa Bárbara, que é comemorada no dia 4 de dezembro, corresponde a Iansã. Ou, por exemplo, no dia 8 de dezembro, que se comemora o dia de Nossa Senhora da Conceição, também se comemora no sincretismo, né, Oxum. E aí é interessante a gente falar dessa perspectiva do sincretismo, não para menosprezar as expressões cristãs, porque elas também não foram catequizadas, né? Canonizadas, aliás, em troco de nada, né? Essas mulheres também expressam força, também expressam ali uma dimensão do sagrado importantíssimo, mas a gente às vezes traz assim um pouco à tona a força da Iabá, porque o sincretismo, quando a gente está ali celebrando Santa Bárbara e não Iansã, ou Nossa Senhora da Conceição e não Oxum, às vezes a gente está escondendo um pouco, né? Está ofuscando um pouco o protagonismo das Iabás. Mas é importante a gente saber a força, né, que, independente do sincretismo, essas expressões do feminino, né, do sagrado feminino, trazem para a nossa cultura, né, para a nossa cultura. E aí, eu acho interessante, mesmo assim, mesmo a gente tendo esse elemento do sincretismo, mas ainda assim a gente tem o 2 de fevereiro, todo mundo sabe que é o dia de Iemanjá, né? A gente tem o dia de Oxum, o dia de Nanã, e aí eu trouxe só um pouquinho do que representa cada uma dessas orixás para a gente ficar aqui e fechar um pouco da nossa, dessa homenagem, né? Oxum é a grande mãe, né? E também é aquela que representa o amor, né? O amor, a riqueza, aquela, né, esse lado da vaidade da mulher e tal. Iemanjá, que é a doadora de bênçãos, né? É a mãe de todos os oris, né? É muito bonita, assim. Eu acho que um dos orixás femininos mais conhecidos é Iemanjá, né? E justamente porque ela é a doadora de bênçãos. Iansã é a guerreira, né? Nanã é a sabedoria ancestral, é aquela que é considerada a orixá mais antiga, né? A mais velhinha e tal. Então, ela corresponde a essa sabedoria. Obá, que corresponde à força e ousadia, e Euá, que é a mais jovem, né, de todas, ela fala da vidência, né, e também da persistência, né, da pureza. As Iabás, elas trazem um pouco do fortalecimento e da formação das subjetividades de mulheres, tanto negras como não negras, né, e se expressa através de várias vozes. E aí eu quis trazer essa homenagem, né, aqui nessa surpresa na mesa aqui, para as mulheres, a partir desses elementos mais sutis da sua presença, né,
na sociedade, porque independente de se a gente é personagem ou se a gente é pessoa viva e real, essas histórias se cruzam e constituem também quem somos, né? Porque não só inspira, mas também, veja, a gente começou falando das musas inspiradoras, a gente termina falando de uma Beth Carvalho, de uma Elza Soares, e poderia falar de tantas outras, né? Os personagens que a gente cita lá da literatura são personagens muito reais, né, do dia a dia. Acho que todo mundo conhece alguém que lutou para criar seus filhos, ou que lutou contra uma injustiça, ou que saiu abrindo alas, né, como tantas mulheres, aí Nilma Lino Gomes, né, que também saiu abrindo alas, Lélia Gonzalez, que já foi citada aqui. Se a gente for citar realmente o nome de mulheres que abriram alas, né, para que outras, né, continuassem passando, para que a gente tivesse presença, né, na sociedade, que é ainda um modelo bem patriarcal, mas que a gente está enfrentando. Então, eu acho que a conversa de ateliê hoje traz também um pouco dessa homenagem aí para as mulheres, e trazendo um pouco dessa força também. E em vários aspectos, né, em várias leituras, em várias perspectivas. Belíssimo, Michele. Isso me lembrou também, e aí mais outra dica, eu estou cheio de dicas culturais hoje para vocês. A Feira das Iabás, em Madureira, todo segundo domingo do mês, excelente. Madureira é um dos berços do samba, no Rio de Janeiro. É uma feira que acontece desde 2009, idealizada pelo Marquinhos Jojó do Cruz. E a Feira das Iabás é o mesmo que o nome diz, né? São várias barracas com comidas das Iabás, né? E aí, enfim, comidas maravilhosas, deliciosas, e sempre tem alguma coisa de música, né? A última vez que eu fui, ano passado, teve um jongo, e depois teve samba também. Foi muito, muito bom, maravilhoso. Super recomendo. Dá para levar todo mundo, é um rolê família, que é domingo de tarde, de manhã. Então, tá aí a recomendação para todos. Vejo que o Conversa Ateliê vai virar quase que desdobramento natural, também fomentador de atividades culturais no Rio de Janeiro e em Recife. Olha aí, em João Pessoa também. Inclusive, não, acho que é isso. Acho que tá bom por hoje. Tá certo, então, gente. Esse foi o nosso episódio piloto do Conversas da Ateliê. Eu queria agradecer muitíssimo a presença de todos vocês aqui. Obrigado, André, como sempre, aí na mediação, parceiro do anfitrião. Muito obrigado, Paulo, pela sua presença. Obrigado, tchau aí. Valeu, pessoal. Michele. Muito obrigado. Obrigado pela surpresa na mesa. Muito obrigado pela participação também, Christian. Obrigado. Primeira atividade que eu estou na frente das câmeras, né? Christian é o cara do plano de fundo, geralmente, né? Agora tá aqui. Agora foi pro palco, não tem mais jeito, rapaz. Depois que foi pro palco. O holofote. Tá que nem a Elza Soares, destinado agora à fama. Nasceu uma estrela, né? Nasceu uma estrela.